Olá, Luciano, tudo bem? Tudo bom, Débora? Tudo certo. Obrigada pela sua participação hoje. Imagina, é um prazer estar aqui contigo. Bom, a gente vai conversar sobre essa segunda onda da transformação digital que está acontecendo agora nas empresas, muito impulsionada pela pandemia. A gente tem visto muitas empresas tirando, desengavetando projetos e fazendo implementações a toque de caixa em razão dessa transformação dos últimos meses. E até recentemente a própria IDC endossou essa questão e mostrou que o Digital First é uma das principais mudanças causadas pela pandemia. E é uma resposta direta a esse novo momento que a gente está vivendo, né? Vocês também citaram recentemente, em alguns levantamentos, que as principais demandas são conhecer melhor o cliente, acelerar a inovação e ser mais resiliente. Então, Luciano, para a gente começar nosso bate-papo, você tem visto, de fato, aí uma segunda onda da transformação digital? No que ela está pautada? Legal, é uma pergunta bem importante, Débora, porque a gente de fato percebeu que as empresas pegaram esse momento para trazer para mais para frente da pauta de prioridades itens que de repente levariam ainda 12, 18, 24 meses para eles endereçarem, né? Então, quando a gente pergunta para o mercado, e a gente fez um estudo recente buscando entender o pulso da pandemia aqui no Brasil, né? A maior parte das empresas, mais de 56% das empresas, apontam que, na verdade, a pandemia fez com que elas colocassem temas na pauta prioritária que não estavam na pauta prioritária, né? Então, de repente, o trabalho remoto não estava na pauta prioritária, habilitar ou acelerar aquele novo canal digital ainda não estava na pauta prioritária. E isso teve que caminhar para essa pauta. E uma outra parcela de cerca aí de 26% das empresas que apontaram que, na verdade, a pandemia acelerou temas que já estavam nessa pauta prioritária, né? Então, fica claro para a gente que uma das formas das empresas conseguirem garantir a continuidade dos seus negócios, né, de garantir algum nível de competitividade por meio da otimização das suas operações, por meio da otimização dos custos dessas operações, né, e garantir a resiliência dessa infraestrutura digital e, portanto, a resiliência do negócio, veio por meio desses novos investimentos, né? E a gente acredita que são mudanças, Débora, que elas não são provisórias, elas não são uma contingência desse momento, elas são permanentes, né? O que as empresas fizeram agora, elas perceberam o resultado que essas mudanças trouxeram e falaram, legal, eu posso operar de uma forma diferente, funciona trabalhar com o meu time mobilizado, fora das minhas instalações, funciona trabalhar com eles conectados através de um link caseiro, tomando os devidos cuidados com segurança. Então, poxa, vamos manter certas coisas que a gente conseguiu conquistar agora e vamos continuar avançando nessa jornada, né? Certo, você citou esse ponto interessante de continuar nessa jornada, então a gente observou aí que os fornecedores de tecnologia tiveram crescimento e vão continuar tendo, então daqui para frente, né? Que tipo de tecnologia a gente pode esperar mais implementações no momento e daqui para frente? Legal. Essa é uma pergunta que tem dois lados, né, Débora? Por um lado, a gente vê que o mercado de tecnologia, ele sofreu com o impacto que a pandemia trouxe, né? Então, principalmente ali em Q2, o segundo trimestre, onde a gente teve vamos dizer assim, o pico do isolamento social, com todo o fechamento da economia, aquele momento mais restritivo, isso gerou muitos desafios, né? Mesmo no finalzinho do Q1, as empresas, quando começaram a ouvir essas notícias, já falaram, opa, pera um pouquinho, deixa eu esperar para ver o que vai acontecer. Então, se a gente olha a fotografia do mercado como um todo, né, nós vimos com uma previsão de crescimento, que a gente chegou a falar lá no nosso Predictions Brasil, no início do ano, que dava conta de algo perto de 7%, 8% para TI empresarial, ou seja, o consumo de TI pelas empresas, né? Essa previsão hoje, considerando os cenários que a gente está falando, ela está muito próxima de 1%.
Então veja que a gente tinha uma perspectiva de Caiu crescimento, bastante. né, e caiu, né? Agora, olhando para o todo, mas quando a gente olha para algumas tecnologias específicas dentro desse contexto de TI, TI é muito amplo, né? Você conhece bem, a gente vê grandes áreas de oportunidade. Então, sem dúvida alguma, o trabalho remoto, né? E aí, por trás do trabalho remoto, a gente tem as ferramentas de colaboração, a gente tem as ferramentas de comunicação, a gente tem soluções de segurança. Todas essas frentes, serviços atrelados a isso, todas essas frentes acabaram ganhando um espaço importante e crescendo num momento como esse, né? Por exemplo, se a gente olhar a gente perguntou para as empresas também nesse estudo sobre o pulso da Covid, né? Como é que está a sua visão de demanda, de direcionamento de orçamento para temas como acesso remoto, segurança do acesso remoto, segurança de identidade, segurança de aplicações? Em todos esses casos, a perspectiva que o mercado nos deu é de aumentar o direcionamento de recursos, aumentar a aquisição desse tipo de solução, né? Então, segurança, colaboração e comunicação foi um ponto que acelerou bastante. Segurança, num contexto amplo, também acelerou bastante, né? Então, a gente vê serviços de segurança, soluções de segurança avançando. Agora, a categoria que se mostrou mais resiliente nesse período, sem dúvida, foi Cloud Computing, né? Toda a parte de cloud se mostrou muito, muito, muito resistente a esse impacto. Tanto que a gente vinha com um crescimento, que era um crescimento bastante agressivo, a gente estava estimando no início do ano alguma coisa perto de 38% para cloud aqui no Brasil, e nesse momento a gente está estimando alguma coisa perto de 28, 29% para cloud. Ou seja, sofreu um pouco, mas o que outras categorias de tecnologia a gente tem visto crescendo a essas taxas, né? E as empresas, elas olharam para a cloud como sendo uma forma de reagir mais rapidamente, né? Então, poxa, eu preciso de uma nova capacidade computacional, mas eu não consigo esperar o meu provedor trazer um equipamento, importar um equipamento. Então, rapidamente eu fui para a cloud. Poxa, eu preciso habilitar o acesso àquele meu sistema que está on-prem para os meus colaboradores que agora estão em casa. O que eu faço? Puxa, deixa eu pegar esse sistema on-prem e levar para a cloud. Mesmo no as-is, mesmo sem um trabalho de modernização, mas ao fazer isso, eu estou possibilitando que é uma simplificação nesse acesso que os meus colaboradores vão ter, né? Então, muitas empresas olharam para a cloud dessa forma e reajustaram o seu roadmap, o seu plano para movimentar, consumir mais recursos ali. Então, a parte de infraestrutura na nuvem, por exemplo, sofreu algum impacto, mas relativamente pequeno em relação às outras categorias. A parte de SaaS, né, de busca por aplicações, também manteve um interesse grande, principalmente das pequenas empresas, né? Então, as pequenas empresas que precisaram se reinventar nesse momento, buscaram soluções em SaaS que tivessem baixo custo, fácil implementação, para ajudá-las no momento aí de, poxa, eu preciso marketear de uma forma diferente, eu preciso melhorar minha gestão mais rapidamente para conseguir dedicar tempo ao meu negócio. Então, sem dúvida, acabou sendo uma oportunidade para elas também. Comunicação, colaboração, segurança e cloud. Acho que são 3 áreas importantes nesse momento. Certo, faz todo sentido que foram as tecnologias mais demandadas aí nesses tempos, né? Agora, a gente sabe que o setor financeiro sempre foi o que mais investiu em tecnologia da informação. Essa tendência continuou durante aí os últimos 5 meses? A gente viu algum outro setor investindo mais também? O que vocês observaram? Legal. Quando a gente fala do segmento de finanças, é um segmento que tem uma característica bem
interessante de maturidade, né? Então são empresas, se a gente pensar pelo menos as grandes empresas que a gente tem no setor de finanças aqui no Brasil, são empresas que investem bem, que movem a agulha realmente do mercado, e essas empresas mantiveram aí os seus investimentos, né, e até coincidem em boa parte com as iniciativas que a gente falou agora do mercado como um todo, né? Então, se você pensar num grande banco, numa grande seguradora, tem que mobilizar uma quantidade, um contingente de pessoas para trabalharem a partir das suas casas, isso também requer algum investimento, alguma preparação. Para elas, eu acho que foi mais fácil, não só para a finança, mas para todas essas empresas mais maduras em tecnologia. Foi mais fácil, porque já tinham, vamos dizer, a base, a política, o conhecimento para fazê-lo. Foi uma questão de acelerar, né? Mas nesse momento, Débora, a gente também viu alguns outros setores se reinventando para conseguir reagir mais rapidamente. Então, é o caso, por exemplo, do varejo, né? O varejo é um setor que ele sempre foi muito sensível às oscilações da economia, né? Um setor que vive ali sob uma pressão de margens muito enxutas, uma briga por preço muito grande, mas que nesse momento, quando esse setor se deparou com a necessidade de fechar os seus canais físicos, eles tiveram que rapidamente se reinventar e acomodar os outros canais digitais que já estavam presentes, mas que não tinham a mesma força, né? Então, se você olhar, os grandes varejistas já tinham o contato pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou por outras redes sociais, já tinham um comércio eletrônico, mas tiveram que se reajustar, por quê? Poxa, eu não estava preparado para esse volume, né? Poxa, eu tinha já um atendimento, vamos dizer, virtual, mas agora está desembocando em mais vendas, eu preciso ter mais humanos para suportar essa tarefa, né? Poxa, eu tinha um contingente de pessoas para fazer o fulfillment do canal online, mas eu não esperava que os meus pedidos fossem triplicar, né? Então, toda essa movimentação exigiu uma adequação dos investimentos de tecnologia, mas também uma adequação dos processos, né, relacionados a isso e das pessoas dentro desse conjunto de atividades. Então, o varejo é bem emblemático nisso, né? A gente também viu uma mudança muito grande na parte de educação, né? E essa mudança no setor de educação, Débora, ela até antecipa certas tendências que a gente já observava, né? A IDC fez um estudo aqui no Brasil em 2019 sobre a tendência de ensino à distância nas instituições de ensino superior, né? E nós víamos já um progresso interessante ali sobre as plataformas de EAD, mas ainda como sendo, vamos dizer, um adicional, é um bônus, é um nice to have, né? E nesse momento isso se tornou crucial. É fundamental ter uma plataforma que possa suportar o desenvolvimento à distância. E isso acelera não só a aplicação da tecnologia, mas a transformação que a gente esperava do próprio papel do professor, né? Então, nesse estudo que a gente fez aqui no Brasil, nós antecipamos que o papel do professor mudaria, porque na medida em que as ferramentas de ensino à distância avançassem, o professor não ia ser o único detentor do conhecimento, né? A própria ferramenta, a plataforma, deteria o conhecimento também. Então ele precisaria ser não só mais uma fonte de conhecimento, mas também alguém que sabe guiar os alunos dentro dessa plataforma onde o aluno se serve do conteúdo, precisa se engajar de uma forma diferente e com isso continuar o seu processo de aprendizado, né? Então é uma mudança que afeta a tecnologia, mas afeta também as pessoas que estão ali por trás, né? Eu entendo que esses dois setores, varejo e educação, são aqueles que tiveram uma transformação mais significativa nesse curto espaço de tempo. Mas isso vai afetar todo mundo, né? Se a gente olhar, por exemplo, a parte de serviços, né? E aí, para a IDC, dentro de serviços, a gente tem, por exemplo, os serviços de saúde,
né, os serviços legais, os serviços de entretenimento, né? Então, pensa em saúde, né? A quantidade de teleatendimento em saúde, ela mudou brutalmente, né? E aí entram outras tecnologias que vão ajudar. Então a gente ouve casos interessantíssimos, por exemplo, de telemedicina, né, sendo levada para pontos onde há carência de médicos e tudo mais, com o suporte de inteligência artificial para tentar também agilizar o trabalho do médico, né? E o médico conseguir atender mais pessoas através daquele canal, né? Então, uma inteligência artificial que pode ajudar no diagnóstico de imagem, na validação de um exame, em coisas nesse sentido, né? Então, saúde, recreação, com toda a parte de entretenimento, né? Toda a parte de streaming, né? De novas formas de consumir conteúdo digital. Então, um outro estudo que a gente fez também durante a pandemia, né? Mais de 57% das pessoas, aí falando com consumidores, apontaram para a gente que vão continuar comprando online nesse ritmo que estão agora, depois da pandemia, né? Mais 52% disseram que vão acelerar o consumo de cursos e aulas online, mesmo depois da pandemia, né? Então, é uma mudança de hábitos que vai impactar diretamente nessa parte de serviços também. Então, isso vai de alguma forma permear para todo o mercado, né? Certo. Agora, quando a gente pensa no quesito recomendações, o que você diria para as empresas que estão agora nessa fase de transformação? Eu acho, Débora, que a principal recomendação é não perder essa gana, esse interesse pela inovação e pela transformação contínua, né? A gente vai ver um salto importante de maturidade com esse avanço, né? Não só pelo fato da mudança de hábitos do consumidor, mas porque a tecnologia agora ela ganhou ainda mais relevância num contexto de suportar atividades de negócio de uma forma mais abrangente, né? Então, eu acho que a principal recomendação é mantenham esse mindset de entender e inovar junto com o teu consumidor, o teu cliente, o teu parceiro de negócio, mesmo depois que a gente passar por esse momento mais agudo da pandemia. É isso que vai fazer com que o mercado brasileiro, as empresas brasileiras possam atingir um outro patamar de competitividade, tanto no mercado doméstico, mas também olhando o mercado internacional, né? Esse é um ponto que eu acho que é relevante. E o segundo ponto que eu destacaria uma das coisas que fez uma grande diferença nesse momento é ter conseguido aproximar tecnologia e negócios. Se a gente conseguir manter esse alinhamento, né, e fazer com que a TI possa cada vez mais entender, participar, suportar o negócio, então, ou seja, o negócio lidera, nós vamos para lá, ali tem oportunidade, e a TI vai ajudando nesse suporte, né, vai fazendo com que essa visão de negócio seja realizável, isso também vai contribuir muito, né? Então são dois pontos que eu acho que a gente avançou e que a gente não deve permitir voltar para trás, né? Manter essa conversação e manter o mindset inovador. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, Luciano, como que você vê o mercado de tecnologia da informação no próximo ano? Vai ficar mais estável, vai cair, vai aumentar, vai crescer? O que você está vendo? A nossa expectativa, Débora, já conversando com o mercado, com os provedores, né, isso é parte do que a EDC faz regularmente para atualizar os seus estudos, o tamanho de mercado, já dá conta de uma recuperação em 2021. Né? Uhum. Então, a nossa expectativa é que já o Q1, o primeiro trimestre de 2021, marque essa retomada de maneira definitiva, né? Todo o humor do mercado aponta para isso, então as empresas estão sinalizando que estão mais dispostas a investir, os provedores estão sinalizando que os negócios voltaram a aparecer, né? Então a expectativa é que o Q1 de 2021 marque essa retomada definitiva, né? O caminho de retomada definitivo, mas o crescimento de 21 ainda vai ser um pouco abaixo do que a gente estimava originalmente para 2020.
né? Então, a gente está estimando hoje um crescimento que pode estar perto de 6% para o mercado de TI no próximo ano. Isso ainda está oscilando, a gente está acompanhando e revisitando as nossas projeções dentro desse cenário de crise mês a mês, né? Porque está tudo muito volátil, né? E a nossa economia, esse impacto que a gente teve da questão cambial, ele afeta muito a capacidade de compra de tecnologia, né? Principalmente aquelas categorias que são mais dolarizadas. Então a gente está observando bastante, mas o fato é, sim, uma recuperação já em 2021, com um crescimento que deve ser menor do que os patamares que a gente vinha acompanhando, mas que deve ser positivo e deve, de fato, já nos redirecionar para um caminho de crescimento que a gente estava seguindo antes desse acontecimento todo. Perfeito. Mesmo assim, boas notícias para o mercado, né, Luciano? É isso aí. Maravilha. Então, muito obrigada pela sua participação e espero que a gente se veja em breve. Obrigado a você. Até mais.